nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Coleção Motivação e Empresa. Adquira outros volumes de nossa coleção. Vencendo o medo de vencer. O poder do entusiasmo. Motivando para vencer. Professor Marins, doutor em antropologia com pós-doutorado em macroeconomia e autor de vários livros e vídeos de sucesso nas áreas de motivação, vendas e marketing. Você vai ouvir agora 5 histórias com o professor Marins. É mais uma realização da PRGB Aspecto, que faz parte da coleção Motivação e Empresa, direcionada para o treinamento, aperfeiçoamento e atualização de todo profissional. Este CD contém 5 histórias contadas e comentadas pelo professor Marins. São histórias que, se ouvidas com atenção e compreendidas com sabedoria, podem levar você ao sucesso pessoal e profissional que tanto almeja. Você vai ouvir 5 histórias que eu vou contar e comentar com você, ouvinte. São histórias para a sua vida pessoal, para o seu sucesso pessoal e para a sua vida profissional e para o seu sucesso profissional. A primeira história que eu quero contar para você é a história que a gente tem que acabar com a acomodação. Veja qual é a história. Diz que um monge budista e um seminarista budista estavam andando assim por um caminho, já longe, assim, lá numa região rural, e viram uma casinha pequenininha, estavam com sede, bateram na casinha, entraram na casinha, e lá encontraram, assim, uma senhora muito magra, muito, assim, um pouco desnutrida, um velho, um senhor, que não era tão velho, mas também, assim, muito desnutrido também, aparentemente, assim, mal, e um filho meio, parece que até com fome. E eles pediram água ali, perguntaram como é que vai a vida aqui. Falaram, muito difícil, a gente, graças a Deus, ainda tem aquela vaquinha ali na frente, que a vaquinha, a única coisa que a gente tem e que dá 3 litros de leite quando dá por dia é do que a gente vive. A gente toma o leite dessa vaquinha aí e Deus vai ajudando e a gente vai... a sorte nossa é essa vaquinha, graças a Deus a gente ainda tem a vaquinha. E eles se despediram, o tal monge, né, e o seminarista, e foram andando. E logo em seguida da casa, o monge falou para o seminarista: vá lá e empurre aquela vaquinha no precipício. Vá lá e empurre a vaquinha na barroca. O seminarista falou, mas monge, só me desculpe, mas é o sustento da vida deles. Falou, vá lá e empurre a vaquinha no precipício. E o seminarista, que não podia desobedecer o monge, foi lá e empurrou a vaquinha num grande precipício que tinha ali perto. E isto nunca saiu da cabeça do seminarista. 10 anos depois, o seminarista, passando pelo mesmo lugar por acaso, falou, puxa, eu acho que é aqui que a gente matou aquela vaquinha. E daí passou, viu uma casa no mesmo lugar, mas só que a casa não era mais aquele casebre, não, era uma casinha um pouquinho melhor. Entrou e viu a mulher assim com um ar diferente, corada, e ele reconheceu que era a mesma mulher. O marido também estava ali, eles estavam numa hora de almoço. E o marido também, assim, bem apessoado, uma coisa diferente do que ele havia visto 10 anos atrás. E o filho também por ali, porque era hora de almoço. E daí ele falou, me diga uma coisa, vocês lembram, mas eu não sei se foi bem aqui, mas há uns anos atrás eu passei aqui com um monge budista, hoje sou eu o monge. E parece que estava, o que aconteceu? Está tudo tão diferente. Falou, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma desgraça. Aconteceu o seguinte, a gente tinha aquela vaquinha, não sei se o senhor lembra, que dava pra gente 3 litros de leite por dia, às vezes 2, tinha dia que não dava nada, e a vaquinha acho que escorregou, sei lá, e caiu num precipício, e ela morreu, a vaquinha, e sem a vaquinha a gente ficou um pouco desesperado, não tinha o que fazer, e a minha mãe começou a fazer umas comidas que ela sabe aí, eu comecei a vender lá na cidade os doces que ela fazia, o meu pai arrumou um emprego de jardineiro, e eu que era uma coisa que ele gostava de fazer, e a coisa foi melhorando, e hoje, graças a Deus, o meu pai já tem uma coisinha de jardim lá na cidade, eu estou bem empregado, a minha mãe está fazendo esses doces para fora, que está sendo um sucesso, e você veja, no fim, a vaquinha... Bom, a história é a seguinte, será que não tem uma hora na vida da gente que a gente tem que empurrar a vaquinha da gente na barroca? Será que não tem que aparecer alguém ou alguma circunstância também que empurre a vaquinha da gente numa barroca, num precipício? Será que às vezes a gente não está acomodado demais com a vaquinha que a gente tem hoje
e que dá 2, 3 litrinhos de leite por dia, tem dia que não dá nenhum, tem dia que... E a gente está ali acomodado, né, tomando ali o leitinho e dando até graças a Deus de ter a vaquinha. Será que a gente não se acomodou demais? Será que a gente não devia, tanto na vida pessoal como na vida profissional, empresarial, empurrar a vaquinha da gente no precipício? Pense nisso, comece a imaginar e a lembrar, se você não tem também a sua vaquinha. Eu acho que todo mundo tem uma vaquinha ou várias vaquinhas, né, na vida da gente, com as quais a gente conta demais e se acomoda, né, tomando um pouquinho de leite que ela dá. Lembre disso, pense nisso, né? Empurre a sua vaquinha no precipício para ver se você não renasce, se você não faz coisas que você jamais imaginou fazer, acomodado com aquela vaquinha que te dá um pouquinho de leite todo dia. Esta história se refere à crise. Muitas vezes a gente fala tanto da crise, a gente vê a crise, a gente realmente vive a crise. Mas essa história tem uma coisa que faz a gente repensar um pouco sobre o que é a crise, o que é, na verdade, a dificuldade que a gente está passando, às vezes naquele momento, naquela hora. A história é a seguinte: numa cidade havia um hospital, no hospital um quarto, no quarto 2 camas. Uma cama próxima à janela, uma cama longe da janela. E na cama próxima à janela tinha um velhinho, na cama longe da janela outro velhinho. E o velhinho que estava na cama perto da janela, ele se levantava toda manhã, olhava para a janela e descrevia para o outro o que ele via. Ele falava: puxa, olha que beleza, aquela menininha de novo com o cachorrinho dela, olha o gatinho ali, olha aquela árvore agora está dando flor. E falava para o outro: venha ver, vem aqui na janela. E o outro velhinho deitado na cama longe da janela dizia: eu não posso, eu não consigo, eu sou travado na cama, eu não consigo levantar daqui, eu sou meio paralisado aqui. E o outro dizia: você consegue sim, é só você querer, vem aqui, venha ver, olha só de novo o cachorrinho voltou, olha aquele patinho ali naquele laguinho, olha que vai, venha ver. E todo dia ele fazia isso, não é? Até que um dia esse velhinho que descrevia as coisas na janela teve alta, saiu do hospital e o outro ficou sozinho, olhando para aquela janela longe da cama, morto de curiosidade de olhar para aquela janela e não conseguia porque ele estava travado na cama. Um dia sozinho, com muito esforço, ele se arrastou pelo chão, foi se arrastando, chegou próximo à janela, grudou no parapeito da janela e levantou-se. Quando ele olha na janela, ele vê um muro preto na frente da janela. Meus queridos, e você que está me ouvindo, aquele velhinho que descrevia as coisas na janela não era um mentiroso. Ele era um visionário, ele sabia a diferença filosófica entre realidade e circunstância. Sem dúvida nenhuma, a circunstância daquela janela, daquele quarto, naquele hospital, era aquele muro preto que ele via todos os dias. Mas sem dúvida nenhuma, a realidade do mundo, a realidade da vida, não poderia ser um muro preto. Além do muro preto, haveria de existir crianças, passarinhos, patinhos, cachorrinhos, sei lá. Ele descrevia aquilo que era a realidade, não a circunstância, para motivar, para dar motivos àquele seu companheiro de quarto, para que saísse da sua inércia, quisesse vir até a janela, levantasse da sua paralisia, levantasse da sua cama. Ele não era um mentiroso, ele era um visionário. E assim, eu acredito que muitos de nós, você que está me ouvindo, né, muitos dias na vida da gente, a gente acorda de manhã, abre a janela da vida da gente e vê na frente um muro preto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente, para poder viver, para poder ter sucesso pessoal e sucesso empresarial, a gente tem que entender e compreender a diferença filosófica e ter essa sabedoria de entender a diferença filosófica entre realidade e circunstância. Eu não duvido que naquele momento, naquela hora, naquele tempo, a circunstância seja esse muro preto que você esteja vendo. Sei lá se é a falta de dinheiro, sei lá se é um fornecedor que não entregou, se é um cliente que não pagou, se é um desemprego que ocorreu, se é um problema de saúde, mas a gente realmente está vendo aquele muro preto. Essa é a circunstância. Mas a gente tem que entender que a realidade não é essa.
A realidade, na verdade, é esse Brasil grande, esse Brasil que é possível, esse mercado maravilhoso que nós temos. A realidade são pessoas no Brasil, esses brasileiros, todos nós, que a gente quer trabalhar, a gente quer acertar, a gente faz as coisas com sentimento de fazer, a gente ainda gosta de trabalhar em equipe, em grupo, a gente gosta de ensinar, gosta de aprender, isso faz uma diferença muito grande. Então eu queria que você, com esta historinha, lembrasse o seguinte: será que você não está olhando demais para a circunstância da sua vida, para coisa assim no curto prazo, aquilo que está acontecendo aqui e agora, e está perdendo a chance de olhar para a realidade, para além do muro preto? Mas veja um pouquinho, para que a gente possa não só enxergar essa realidade além do muro preto, mas mais do que enxergar, ajudar a construir essa realidade, é preciso o quê? É preciso que a gente saia da inércia, que a gente levante da cama, que a gente saia da paralisia, que a gente saia do quarto, que a gente deixe o hospital e vá lá, além do muro preto, construir essa realidade, enxergar essa realidade. Do contrário, nós vamos ficar sempre na janela, olhando para o muro preto e chorando a existência desse muro. Pense nisso. Eu vou agora contar uma história para você muito interessante. Às vezes a gente fica olhando para os problemas da gente, para a vida da gente, para as mazelas da vida da gente, do emprego da gente, e a gente esquece de olhar para fora da gente. A história é a seguinte: havia uma pessoa que morava num quarto de espelhos. Esse quarto era inteirinho forrado de espelhos. O chão era só espelhos, o teto era de espelhos, as paredes todas de espelhos, não tinha nenhuma janela, só espelhos. Imagine você que uma pessoa morando dentro de um quarto só de espelhos, ela só podia se enxergar, ela olhava para frente e se via de frente, olhava de costas e se via de costas, olhava para um lado, se via de lado, e conforme ela se movesse dentro desse quarto de espelhos, por uma questão assim prismática, se fosse num canto, ela via a ela própria ou a sua imagem centenas de vezes, refletindo no espelho nos cantos da sala. E aí essa pessoa era muito infeliz, porque como ela só se enxergava, ela via a sua desgraça, a sua doença, o seu problema, a sua falta de dinheiro, enfim, para onde ela olhasse, ela se via de frente, se via de lado, se via de cima, se via de baixo, ela só se enxergava. Até que um dia, por uma circunstância da vida, essas coisas que acontecem na vida da gente sem que a gente realmente esteja preparado ou imagine que vai acontecer, um espelho desse foi quebrado. E às vezes esse acontecimento é a morte de um amigo muito bom, a morte de um parente, de um marido, de uma mulher, às vezes até desgraçadamente de um filho, ou a perda de um emprego, ou uma doença inesperada, uma circunstância qualquer da vida fez com que um desses espelhos fosse quebrado. E ele, na hora de repor o espelho, a circunstância da vida também fez com que esse espelho fosse trocado por uma janela. E ele, dentro do quarto de espelhos com aquela janela, ele ficou assim abismado, atônito, ele ficou assim boquiaberto de ver que fora do quarto de espelhos dele existia gente que chorava, gente que sorria, gente que sofria, gente que amava, gente mais rica que ele, gente mais pobre que ele, gente mais saudável que ele, gente mais doente que ele, gente com membros perfeitos, mas gente também que não tinha membros perfeitos. Pessoas bem empregadas, pessoas também que sofriam nos empregos. Enfim, ele via que havia gente completamente diferente, pior que ele, melhor que ele, em melhor situação que ele, em pior situação que ele. Ele ficou com aquilo assim, atônito realmente, aquilo deixou ele desestabilizado. Até que outra circunstância da vida fez com que do outro lado do quarto, outro espelho fosse quebrado. E esse espelho foi novamente trocado por uma janela. E ele novamente atônito, assim meio desestabilizado mesmo, Ele viu que também do outro lado do quarto dele existia gente
gente que sofria, gente que sorria, gente que amava, gente que chorava, gente que era mais feliz que ele, gente que era mais infeliz que ele, gente mais rica que ele, gente mais pobre que ele, gente mais saudável que ele, gente muito mais doente que ele. E assim, na frente do quarto, ele mesmo resolveu quebrar um espelho e trocar por uma janela e viu a mesma coisa, que também na frente tinha gente que sorria, que sofria, que amava, que chorava, mais rica, mais pobre, aquela coisa toda. E ele foi trocando espelhos por janela, trocou um espelho de trás por uma janela, um de cima por uma janela. E essa história conta que ele só se encontrou e foi feliz o dia que ele trocou o último espelho pela última janela. E aí ele não se viu mais, aí ele não se enxergou mais, ele só viu o outro, ele só viu o mundo, ele só viu as pessoas para quem ele era necessário, pessoas a quem ele podia ajudar, pessoas, na verdade, que eram mais ricas que ele, mais pobres que ele, mais saudáveis que ele, mais doentes que ele, pessoas do mundo, pessoas da vida. Essa é a história. Às vezes, a gente só se realiza quando troca o último espelho pela última janela. E não se enxergando mais, não vendo mais a própria desgraça, as próprias mazelas, não ficando olhando para a própria imagem, a gente realmente encontra no outro, né? Às vezes a razão da própria empresa, às vezes a razão do próprio produto que a gente produz, do serviço que a gente presta, né? Do valor e da razão da própria existência, né, neste mundo. Afinal de contas, para que a gente existe? Será que é para ganhar mais dinheiro, muito dinheiro? O que é ser feliz para você, o que é ser feliz para mim? Não é? Mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fica dentro de um quarto de espelhos, olhando só para a gente mesmo, vendo a própria imagem, essa coisa de narciso, como a gente chama, não é? Essa coisa de ficar ruminando as próprias desgraças, realmente a gente nunca vai se realizar, nem pessoal, nem profissionalmente. Então o conselho que essa história nos dá qual é? Quebre os espelhos da sua vida, né? Troque os espelhos por janelas e comece a enxergar o outro, comece a enxergar o seu funcionário, o seu filho, a sua mulher, o seu marido, né? A sua família, comece a enxergar, né? O próprio, se você é empregado, o próprio patrão, comece a enxergar esse mundo e você vai ver o quanto você é necessário, né? O quanto você pode ser feliz não olhando para você mesmo, mas olhando fora do seu quarto de espelhos. Esta história é para você que vende. E eu queria dizer uma coisa a você: todos nós somos vendedores. Você tem que vender uma ideia para sua esposa, para os seus filhos, você tem que vender uma ideia para o seu cliente, você tem que vender as suas ideias para os seus funcionários até. Quer dizer, se você tiver a ideia de que você é sempre, permanentemente, um eterno vendedor, você vai ver que você vai ter muito sucesso. Muitas pessoas não entendem, e tem até uma certa, assim, uma sensação um pouco ruim com relação a vendas. A gente precisa acabar com isso, porque na verdade só mesmo vendendo e encantando os nossos companheiros e clientes e amigos para que eles vendam a gente, seja pessoal ou profissionalmente, a gente não vai ter sucesso. E essa história é a seguinte: um sujeito chegou para o outro e falou assim: você lembra que eu estava deprimido, que eu estava numa pior, que eu estava ruim? Você lembra que eu estava até pensando, sei lá, estava até com coisa ruim na cabeça? Você lembra disso? Falou: lembro, você estava ruim mesmo, todo mundo comentava. Ele falou: você não viu que agora eu tô outro? Você não viu que eu renasci da cinza? Você não viu que eu tô nessa... Pois é, também tá todo mundo comentando. O que será que aconteceu com fulano? Pois ele tá tão bem agora, estava tão ruim, agora tá bem. Ele falou: você não acredita o que aconteceu comigo, rapaz? Foi um cavalo que eu comprei. O cavalo me acorda de manhã relinchando no pasto, aquela alegria toda, e quando eu vou tomar café, ele já fez café para mim, bateu o bolo, pôs a mesa. O cavalo: você tá louco, rapaz? O que é isso? O cavalo pôs a mesa, fez café? Você tá ficando... Eu tô falando para você. Olha como é que eu era e olha como é que eu tô. Ele me acorda de manhã relinchando no pasto, aquela alegria toda, quando eu vou tomar café, ele já fez café para mim, bateu o bolo. Você tá louco, rapaz? Eu vou embora daqui. Você enlouqueceu de vez. E o sujeito foi embora. 3 meses depois, esse sujeito que ouviu a história do cavalo, do sujeito que contou a história do cavalo, o sujeito que ouviu a história voltou para o sujeito que contou a história e falou: Zé, você ainda tem aquele cavalo seu, Zé?
Falou, tenho, porque ele falou, ih, rapaz, eu tô vendo você cada vez melhor e eu tô numa pior, rapaz, eu tô ruim, deprimido, tô ruim mesmo. Eu não sei, acho que eu vou ser até mandado embora da empresa, eu tô numa pior, eu vejo você, todo mundo comenta, você cada dia melhor, você agora diz que tá abrindo outra empresa, você virou gerente da primeira, agora tá abrindo, você, de onde é esse sucesso seu? Conte pra mim. Ele falou, eu tô falando pro céu, o cavalo. O cavalo salvou a minha vida, ele me acorda de manhã relinchando no pasto, aquela alegria toda, quando eu vou tomar café, ele já fez café pra mim, bateu o bolo, pôs a mesa. Falou, então, pelo amor de Deus, me venda esse cavalo. Ele falou, eu não posso vender o cavalo, como é, eu seria um ingrato, como é que eu vou vender pra você o cavalo que salvou a minha vida? E o que seria de mim? Eu acordo de manhã, ele relinchando no pasto, aquela alegria toda, quando eu vou tomar café, ele já fez café, bateu o bolo, pôs a mesa. Mas pelo amor de Deus, me venda esse cavalo. Eu vendi um apartamento a semana passada, e eu tenho 100 mil reais no banco à disposição, eu pago 80 mil reais no seu cavalo. Ele falou, peraí, por 80 mil reais eu sou obrigado a vender o cavalo para você. E vendeu o cavalo para o outro sujeito. 4 meses depois, o sujeito que comprou o cavalo volta para aquele que vendeu o cavalo, louco da vida, desesperado, falando, cachorro sem vergonha, ladrão, você é um canalha, aquele cavalo que você me vendeu não faz nada, não serve para charrete, não serve para carroça, deixei entrar na minha cozinha para fazer café, arrebentou a cozinha inteira, tive que chamar o resgate, só arrebenta cerco, desgraçado, não faz nada que presta, eu não sei o que eu faço com esse maldito cavalo, essa desgraça que eu fui comprar, paguei 80 reais. Falou, olha, eu vou dar um conselho para você. O outro falou, não fale mal do cavalo, senão você não vende ele depois, hein? Essa história é a seguinte, será que às vezes a gente não fica falando mal do cavalo da gente? Mal da empresa que a gente trabalha, mal da marca que a gente representa, mal da cidade onde a gente mora, e daí a gente quer vender? Daí a gente... Não é verdade? É claro que essa história, né, assim bem humorada, ela tem um fundo de verdade muito grande. Às vezes eu vejo gente falando mal de si próprio, eu vejo gente que participa de uma cooperativa, de uma associação e fala mal da própria cooperativa, fala mal da própria associação. Pessoa que fala mal da própria marca, da empresa, não é dando um tiro no pé? Como é que vai vender esse cavalo? Então pense nesse conselho que eu acho genial para todos nós. Não fale mal do cavalo, senão você não vende ele depois. E agora esta última história eu acho muito interessante, porque ela mostra a realidade da vida, a realidade da gente ter que mudar, a realidade da gente ter que empreender as coisas que quer e que deve empreender. A história é a seguinte, depois da última glaciação, vocês sabem que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, as calotas de gelo do mundo, elas se derreteram, é chamada a glaciação de Wisconsin, a glaciação de Würm, né, em antropologia. As calotas de gelo se derreteram e houve os mares subiram e os continentes acabaram se formando e muitas populações indígenas da época, é claro, né, ficaram presas nos fundos das cavernas. É chamada a Era das Cavernas, né? E tem aquelas cavernas que tinham centenas de quilômetros dentro das cavernas, em Dordogne, Altamira, por exemplo, né, na Europa. São muito famosas aquelas cavernas imensas. E a história é a seguinte, diz que um grupo de jovens que morava nessas profundezas da caverna, um dia inconformados com aquela escuridão, com aquela ausência de perspectiva, com aquela vida, com aquela umidade do fundo da caverna, esse grupo resolveu preparar o seu farnel, sua mochila, sua comida e viajar pelo interior daquela caverna. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos do fundo da caverna, rios profundos lá no fundo da caverna, penhascos e desfiladeiros, passando por lugares estreitos, brigando até com alguns animais bravios e esquisitos do fundo da caverna, passando enfim por toda a sorte de adversidades, eles viram um ponto luminoso e foram em direção a esse ponto luminoso e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E quando chegaram lá, ficaram entusiasmados, boquiabertos, ao verem aquelas coisas todas as quais eles nunca haviam ouvido falar: a luz, o calor, o sol, os pássaros, os animais, o verde, o azul dos céus, as flores, aquela coisa toda. Eles ficaram tão entusiasmados que resolveram voltar para o fundo da caverna para contar aos outros o que eles haviam visto.
Outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades. Chegaram lá, reuniram a homens, mulheres e crianças, disseram: olha, gente, se nós formos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem conseguir chegar. Nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigar com animais bravios, mas vale a pena o que tem lá. E começaram sofregamente a descrever o que haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, dos pássaros, dos animais, do verde, do azul dos céus, enfim, das flores. E quando eles terminaram o relato, os mais velhos falaram: coitados, enlouqueceram. Isso não existe. O que existe é essa escuridão, esta umidade, esta ausência de perspectiva do fundo da caverna, onde gerações e gerações vêm se multiplicando. Eles ficaram loucos, algum animal deve lhes ter mordido nessa viagem aí, eles estão tendo alucinações, ficaram loucos. E nessa tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte e mataram todos os jovens. A moral da história é a seguinte: que nem pelo fato de terem matado aqueles jovens, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles acomodados e acovardados no interior da caverna em que viviam. Aqueles que achavam que qualquer pessoa que fosse à frente da caverna ou à frente de um grupo e falasse qualquer coisa que não fosse escuridão, umidade, ausência de perspectiva, fundo de caverna, era louco, e para o louco a morte. Aquele então que propusesse uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, esse era mais louco ainda, e para o louco igualmente a morte. O que eu queria dizer para você é o seguinte: você que ouviu, né, essas 5 historinhas que eu contei, você pode achar que eu estou louco, você pode me matar, mas nem por isso, meu querido, a realidade e verdade de que é possível a gente acordar de manhã e ter vontade de trabalhar. É possível a gente acordar de manhã, não é verdade, olhar para o espelho e ter orgulho da imagem do profissional que vê, da pessoa que vê. É possível a gente ter funcionários que queiram realmente se comprometer cada vez mais com a empresa da gente. É possível a gente ter patrão, a gente ter chefe, que realmente se comprometa com o sucesso da gente. É possível ter uma família que vale a pena ser chamada de família. Tudo isso é possível. Só tem, meus queridos, 2 coisas. Primeiro, é preciso querer. E querer é uma coisa muito estranha, porque só eu posso querer por mim, eu não posso querer por você que está me ouvindo. Você não pode querer pelo seu amigo não pode querer pela esposa ou pelos filhos dele. Na verdade, querer, descobrir os motivos de viver, ou seja, ter a motivação para viver, é uma porta que a gente só pode abrir por dentro. Não é? Eu não posso abrir a sua, você não pode abrir a minha. É preciso querer, é preciso arrancar de dentro de nós aquela pessoa morta, búlica, quer dizer, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós, dar umas palmadas nela e fazer essa pessoa voltar a querer. Quando a gente perde a vontade de querer, a gente perde a razão de viver. É preciso voltar a querer. E a gente às vezes está perdendo a vontade de querer. Então a primeira coisa é isso, é preciso querer. E segunda coisa, é preciso que a gente nunca se esqueça que, como quase tudo na vida, será sempre uma semana de viagem. Passando por lugares estreitos, rios profundos, penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, passando por toda sorte de adversidades. E quando você chegar lá, vão chamar você de louco. Muita gente vai querer matar você. Mas, meu querido, lembre-se que vale a pena o que tem lá. Vale a pena o que tem lá fora da caverna. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena o quê? Vale a pena querer. E se vale a pena o que tem lá, vale a pena viajar. Vale a pena viajar nesse século XXI, vale a pena viajar, né, pela emoção que a gente tem, vale a pena viajar nos sonhos e nas visões que a gente tem e que deve concretizar com vontade, com ação. Então pense nessa história da caverna. Né, às vezes a gente está no fundo de uma caverna, às vezes a gente está embotado dentro da gente mesmo e a gente não acredita na possibilidade de que existe alguma coisa lá fora que vale a pena. Pense nisso, meu querido,
Muito sucesso. Ouça sempre essa conversa com o professor Marins, no escritório, em casa ou no trânsito. 5 histórias com o professor Marins. É uma realização da BRGB Aspecto e faz parte da coleção Motivação e Empresa, que é direcionada para o treinamento, aperfeiçoamento e atualização de todo profissional. São programas produzidos a partir de conceitos, análise e ensinamentos propostas por consultores como o professor Marins, dos mais credenciados. Peça a sua coleção pelos telefones 011 São Paulo, 9939-2800, 035 Minas, 9981-1156. Visite também o nosso site e conheça outros produtos e palestras abertas do professor Marins. O endereço é Inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.